Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, no ano de 1953, uma importante pesquisadora francesa chamada Annie Jaubert estudou exaustivamente o calendário do livro do Jubileu, descobrindo que esse calendário foi realizado pelos essênios, uma seita judaica ascética do período helenístico e romano que surgiu por volta do século II a.C. O livro do Jubileu foi encontrado em Qumran, nas cavernas do Mar Morto. Guardem bem, o livro do Jubileu foi encontrado em Qumran, nas cavernas do Mar Morto. O livro do Jubileu, onde está esse calendário, é um livro apócrifo hebraico muito importante do final do século II a.C. Como muitos fragmentos desse calendário foram encontrados entre os escritos de Qumran em 1947, acreditam que este calendário estava em uso no tempo de Jesus. Esse calendário encontrado no livro do Jubileu também era solar, assim como o calendário juliano e o atual calendário gregoriano. Mas era um calendário solar distinto, com 364 dias, e os meses não têm nomes, sendo identificados como primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e assim por diante. Um importante professor de Bíblia da Universidade Hebraica de Jerusalém, chamado Shemaiah Talmon, que muito contribuiu para estudos dos manuscritos do Mar Morto e também para a crítica textual da Bíblia hebraica, reitor da Universidade de Haifa, Israel, e que no ano de 1997 recebeu o prêmio Israel de Estudos Bíblicos, guardem bem, reconstruiu o oitavo turno ou ordem chamado Abias, onde o sacerdote Zacarias ministrava 2 vezes no ano, baseando-se nesse calendário do livro do Jubileu. Guardem bem o que estou dizendo. O professor Talmon reconstruiu o oitavo turno ou ordem chamado Abias, baseado nesse calendário solar do livro do Jubileu. Após a reconstrução desse calendário, o professor Talmon chegou à seguinte conclusão: a primeira vez que o sacerdote Zacarias, pai de João Batista, ministrou no templo foi do dia 8 ao dia 14 do terceiro mês. Como já disse, nesse calendário, os meses não têm nomes. A segunda vez que o sacerdote Zacarias ministrou no templo foi do dia 24 a 30 do oitavo mês. Repetindo, como já disse,
nesse calendário encontrado no livro do Jubileu, os meses não têm nomes. Nesse calendário solar, encontrado no livro do Jubileu, o período de 24 a 30 do 8º mês corresponde aos dias de 24 a 30 de setembro no calendário gregoriano atual. Entenderam? Vou repetir. Nesse calendário solar encontrado no livro do Jubileu, o período de 24 a 30 do 8º mês corresponde aos dias de 24 a 30 de setembro no calendário gregoriano atual. Partindo dessa premissa, o anjo Gabriel avisou ao sacerdote Zacarias que sua mulher ficaria grávida no dia 24 de setembro, quando ele ministrava no segundo turno. No dia 25 de março, quando já fazia 6 meses que Isabel estava grávida, Maria foi visitá-lo. Aliás, foi visitá-la. E nessa visita, ficou sabendo que estava grávida. 3 meses depois, abril, maio, junho, 3 meses depois, 24 de junho, nasceu João Batista. Contando 9 meses do dia 25 de março, quando Maria visitou Isabel e ficou sabendo que estava grávida, até 25 de dezembro, nasceu Jesus. 9 meses, do dia 25 de março a 25 de dezembro. Essa é a conclusão que chegou o famoso professor Talmon, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Portanto, baseado nesse calendário encontrado no livro apócrifo do Jubileu, Jesus, o Cristo, realmente nasceu no dia 25 de dezembro. Estão entendendo? Agora prestem atenção o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Agora prestem atenção o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. O rei Davi utilizou o calendário judaico ou hebraico, que é lunisolar, para estabelecer a divisão dos 24 turnos sacerdotais e que estão relacionados no primeiro livro das Crônicas, capítulo 24. Entenderam? O rei Davi utilizou o calendário judaico ou hebraico, que é lunisolar, para estabelecer a divisão dos 24 turnos sacerdotais que estão relacionados no primeiro livro das Crônicas, capítulo 24. No 4º mês do calendário religioso judaico, chamado Tamuz, junho, julho, o sacerdote Zacarias, que era do 8º turno, ou da 8ª classe, ou da 8ª ordem, chamada Abias, ministrou no templo. E então recebeu
a visita do anjo Gabriel, dizendo que sua mulher Isabel, já idosa e estéril, ficaria grávida. 6 meses depois, no mês de Tevet, que corresponde a dezembro, janeiro, Maria visitou Isabel e ficou sabendo que estava grávida. 3 meses depois, nasceu João Batista, no mês de Nisan, que corresponde a março, abril. 9 meses depois da visita de Maria a Isabel, quando ficou sabendo que estava grávida, mês de Tevet, dezembro, janeiro, Jesus, o Cristo, nasceu. Mês de Tisrei, que corresponde a setembro, outubro. Portanto, pela Bíblia, Jesus o Cristo nasceu no mês de Tisrei, setembro, outubro, e não no dia 25 de dezembro, como afirma esse calendário encontrado em Qumran. Alguém poderá dizer: o anjo Gabriel poderia ter avisado Zacarias, que era do 8º turno ou a 8ª ordem, chamada Abias, no 2º turno. O anjo Gabriel pode ter visitado Zacarias no 2º turno e não no 1º turno. O 2º turno do sacerdote Zacarias, pelo calendário judaico bíblico, seria por volta de dezembro, janeiro, chamado Tevet. Dois motivos pelos quais Jesus não nasceu em dezembro. Primeiro, os censos eram realizados numa época que permitia ou facilitasse a locomoção das pessoas. Imaginem Maria, grávida, junto com José, seu marido, no inverno, saindo de Nazaré para Belém, percorrendo 150 quilômetros. E na época, como todos nós sabemos, não tinham as facilidades que temos hoje, como avião, trem, Uber, etc. Segundo, Jesus o Cristo não nasceu em dezembro, Kislev ou Tevet, porque dezembro, lá em Israel, é inverno com fortes chuvas. Leiam, por gentileza, no livro do profeta Jeremias, capítulo 36, versículo 12. Leiam também Esdras, capítulo 10, versículo 9. Leiam Zacarias, capítulo 7, versículo 1. Meus queridos irmãos e amigos, o nosso compromisso é com a verdade. Quem é o dono da verdade é o Espírito Santo de Deus. Façam as comparações que acharem conveniente e aceitem o calendário que acharem conveniente. Ainda temos, durante esse mês, um estudo bem profundo sobre o nascimento de Jesus. Um documentário importantíssimo. Não percam. Meus queridos irmãos e amigos, inscrevam-se em nosso canal.
dê o seu like. O seu like é muito importante para nós. E não o compromete em nada. Gostou? Foi importante para você? Dê o seu like. Ajuda-nos nesse trabalho. Fiquem com Deus.